Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia já lá na primeira carta que João escreveu, finalzinho da Bíblia, 1 de João. Já deixa aí aberta a sua Bíblia, que hoje nós vamos começar a exposição propriamente dita da primeira carta do apóstolo João. Antes de mais nada, mais uma palavra de oração. Fecha seus olhos. Pai, nos achegamos agora à Tua presença. Deus bendito, nós queremos rogar a Tua direção. Pedir que o Senhor, por intermédio do Seu Santo Espírito, possa me dirigir nesse momento em que vamos expor a Tua palavra. Há sempre, ó Deus, a inclinação, a tentação de queremos falar algo de nós mesmos. Mas eu me entrego, me coloco em Tuas mãos, para que o Teu Espírito me dirija. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. E que o Teu povo, de coração aberto, de mentes abertas, possam também receber o ensino da Tua palavra. E ao término, todos nós saiamos daqui, edificados, desafiados, Senhor, a como podemos Te servir melhor. Essa é a oração que eu faço, no nome santo e precioso do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Amém, amém. Muito bem, o tema da nossa série de mensagens na primeira carta de João, que eu comuniquei a vocês no domingo passado, é a igreja e o mundo atual. Essa série expositiva, onde percorreremos todos os versículos da primeira carta de João, vão nos levar a confrontar o nosso posicionamento como igreja dentro desse mundo, mais propriamente dito, o mundo atual, o mundo em que nós vivemos. Na semana passada eu disse que o versículo 13 do capítulo 5 da primeira carta, ele é ali a coluna central dessa série de mensagens. Eu diria que é o versículo que resume, que nos expõe toda a razão pela qual a carta foi escrita. Na 1 de João 5,13 está escrito: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Saibais. Ele escreve para que nós saibamos, tenhamos conhecimento, e um conhecimento profundo e íntegro. Por isso eu dividi a mensagem da semana passada, que foi só uma introdução. Eu abri o tema dizendo para vocês que no primeiro ponto da mensagem deveríamos ter a certeza de que a palavra é para nós a nossa âncora. Nós precisamos ter a palavra como âncora para nossas vidas. Por quê que eu preciso ter essa convicção? E a palavra tem que ser a minha âncora. E a finalidade da âncora é nos manter estáveis. É para que o barco, para que o navio que está ancorado não seja levado pelas ondas, pelas correntezas. Precisamos ter plena convicção daquilo que cremos. E João escreve essa carta para que nós saibamos, para que a gente possa aprofundar a nossa fé. Justamente porque a dúvida é o terreno em que o inimigo gosta de trabalhar. O inimigo gosta de trabalhar na dúvida, nos questionamentos, quando não temos convicção e quando não temos certeza. E aí nós somos levados pelos ventos de doutrina. E aí eu disse para vocês, já que há certeza, a convicção da palavra de ser a nossa âncora é o que deve reger as nossas vidas, precisamos então assumir um compromisso com essa palavra. Já que a palavra é a âncora, tenho que ter um compromisso em ler, em estudar, em buscar as explicações e sanar as minhas dúvidas nessa palavra. Não se trata simplesmente, eu disse a semana passada, de um evento dominical. Tem gente que acha, eu vou satisfazer todas as minhas dúvidas, eu vou crescer espiritualmente, simplesmente marcando meu ponto nos cultos de domingo. Não, não é uma experiência de um evento dominical, mas é um processo contínuo de aprendizado, onde eu me submeto a essa palavra. Eu preciso gastar tempo com essa palavra, eu preciso estudar essa palavra. Já que a palavra é a âncora da minha vida, e eu preciso assumir um compromisso com essa
essa palavra, se eu cumprir com esses dois requisitos, eu posso ter, como eu disse a semana passada, a expectativa de que haverá transformação. Porque a transformação vem pela ação da palavra em minha vida. O compromisso com a palavra traz a expectativa real de que seremos pessoas diferentes, pois a transformação de nossas vidas é a meta final da nossa conversão. E aí eu citei uma frase de C.S. Lewis, e assim concluímos o domingo passado, quando eu disse que Deus é o único que pode nos aceitar como somos. Olha, é difícil as pessoas aceitarem os nossos defeitos e nos aceitarem como somos. Mas Deus é o único que nos aceita do jeitinho que a gente é. E aquela máxima é essa mesmo: venha, vinde a mim. Não tenta mudar para você ir, mas venha como você está. E até aí a frase está deliciosa, né? Porque tem muita gente que termina por aí: ele me aceita do jeitinho que eu sou e é assim que eu vou continuar. Mas eu disse para vocês que Deus é o único que pode nos aceitar como somos, mas Ele nos ama demais para nos deixar exatamente do jeito e onde nos encontrou. Tem que haver mudança, tem que haver transformação. Por isso que venha mesmo do jeitinho que você está. Gostou de saber que um Deus nos recebe como a gente está, mas Ele nos ama demais para permitir que a gente permaneça do jeitinho como a gente está. Tem que haver transformação. E a expectativa da transformação vem pela ação da palavra. Quando eu assumo o compromisso com essa palavra, para que eu tenha essa palavra como a âncora de minha vida. E aí então vamos começar a exposição propriamente dita da carta. Abrem então no primeiro capítulo da primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler hoje os 7 primeiros versículos. 1 de João 1, 1 a 7. 1 de João 1, 1 a 7. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, fica atento. Aqui a palavra está mexendo-nos e sacudindo-nos com relação aos nossos sentidos. E quando eu digo sentido, eu estou dizendo compreensão, entendimento. Veja, não é somente sentido no sentido de emoção, mas aqui está dizendo o que vimos, ouvimos, contemplamos e as nossas mãos tocaram. 2. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Note, eu vejo, eu ouço, eu contemplo, eu toco, eu tenho acesso a essa informação, e pela fé eu sou levado, impulsionado a ter o quê? Comunhão. Então grava essa palavra, comunhão. 4. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então nós temos a contemplação, nós temos a comunhão e nós temos a alegria se cumprindo em nós. 5. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Por isso, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não tem como eu ser verdadeiro, dizer tenho comunhão e eu continuar andando, caminhando em trevas. 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Por que essa carta foi escrita? Por que João escreveu essa sua primeira epístola? Alguns estudiosos datam essa epístola entre os anos 85 e 90 da era cristã. João,
conhecido como o apóstolo amado, o mesmo escritor do Evangelho de João e o mesmo escritor do livro de Apocalipse, escreve as 3 cartas, a primeira, a segunda e a terceira. Mas essa primeira carta, especificamente, tinha uma razão pela qual ele escreve. Estava sendo introduzido dentro da igreja, dentro do convívio cristão, uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo era baseado no fato de que eles negavam a existência real de Jesus. Eles não criam que Jesus tivesse vindo em carne, que verdadeiramente ele houvesse encarnado. Então Jesus não passava de um espírito evoluído, aparente, quem sabe um holograma, quem sabe ali uma produção da imaginação de algumas pessoas, mas não alguém encarnado, com carne, com ossos. Então esse Cristo que veio dessa forma imaterial, traria a luz a uns poucos escolhidos. E quem seriam esses poucos escolhidos? Não eram pessoas que acreditavam que Cristo era o Verbo vivo, pessoas que acreditavam que Ele era o Salvador, que acreditavam que Ele morreu na cruz, não. Mas eram os poucos escolhidos que, através de uma sabedoria implícita, seriam salvos exatamente por essa sua capacidade de terem a sabedoria e o entendimento de compreenderem essa existência de Jesus, não física e real, mas imaterial. Então eles colocavam a salvação num grupo de escolhidos: intelectualidade, sabedoria, e não na fé, e não na convicção de um Cristo que veio cumprir as Escrituras. Portanto, a morte de Cristo não era algo desprezível. A sua ressurreição, muito menos. Se ele não veio em carne e nem morreu, como é que ele iria ressuscitar? Então o gnosticismo estava entrando e se tornando uma heresia pregada dentro de alguns círculos de comunhão cristã. Por isso, então, ele escreve essa carta para nos trazer convicção. Porque muitos estavam se afastando da comunhão, muitos estavam abandonando a fé, justamente sendo levados por esses ensinamentos heréticos. Queriam fazer parte desse grupo iluminado, desse grupo de sabedoria, escolhido a dedo pelo Deus eterno. Veja que ele trata sobre essa divisão. Ele trata sobre esse grupo de pessoas saindo do meio do convívio. E ele trata sobre isso no capítulo 2, 19. Veja as palavras de João. Esse ensinamento, chamado gnosticismo, estava causando divisões a ponto, na 1 de João 2,19, João falar o seguinte: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É um grande alerta, irmãos. Sabemos que dentro de todo o convívio cristão, que dentro de todo o movimento que se apresenta na busca da verdade, na contemplação do Cristo encarnado, pode haver pessoas que se infiltram muitas vezes para querer causar divisão, para querer, quem sabe, com a sua intelectualidade, com a fascinação da sua oratória, levar pessoas não para a obediência a essa palavra e às doutrinas fundamentais da fé. É a tal ponto que João aqui mesmo diz: qualquer um que vem e que nega que Cristo veio em carne, esse não é de nós. Por isso que ele faz questão de dizer: a contemplação de Cristo não é algo virtual. A contemplação de Cristo não é algo que vem de uma experiência sobrenatural. Mas a contemplação de Cristo, eu posso dizer para vocês, nós ouvimos Ele, nós vimos Ele, nós contemplamos Ele, nós tocamos nele. Não se deixem levar por essas heresias, não se deixem levar por esses ensinamentos aparentemente intelectualizados, mas que vocês continuem firmes defendendo a fé cristã. É
por isso que ele escreve essa carta. João combate isso, afirmando com força a realidade da encarnação de Cristo. E eu posso dizer para vocês, não há salvação se você não crer hoje que Cristo veio em carne, que Cristo foi homem e habitou entre nós. É o Deus que esvaziou-se de si mesmo, que deixou no céu a sua glória, que veio e assumiu a forma humana, fez-se servo semelhante a nós, para que pudesse viver o que nós vivemos, sofrer o que nós sofremos, para ser o verdadeiro e único mediador entre Deus e os homens. É por isso que o próprio Evangelho, escrito por João, nos passa essa certeza no seu primeiro capítulo. No princípio era o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. E no versículo 11 ele diz, ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, a esses Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, porque não creram simplesmente no que a carne e o sangue lhe revelaram, mas no que no meu Deus revelou. Por isso o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito de Deus, cheio de graça e de verdade. Cristo veio a esse mundo, você crê nisso ou não? E como ele veio, ele voltará. E ele voltará para nos buscar. E todo aquele que nega que ele veio em carne, para esse não tem salvação. Então não se deixe levar pelos gnosticismos dos nossos dias, porque a mensagem de hoje vem justamente para tratar sobre esse tema. João apresenta uma mensagem que não se baseia em conceitos abstratos, mas naquilo que foi ouvido, visto, tocado. Ou seja, Cristo é real, Cristo é histórico, Cristo fez-se homem, e isso tem implicações práticas na tua e na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, infelizmente, a gente não tem os gnosticistas clássicos da época de João aqui conosco. Mas nós temos os resquícios desse gnosticismo sendo trazido para os nossos dias. E é justamente sobre isso que eu quero falar. O fato de que hoje relacionamentos acabam sendo desprezados. Podem até ser simulados. Tem gente que não acredita hoje na necessidade de nós, como João disse, todo aquele que crê que ele veio em carne, se alegra em estar em comunhão, celebrando essa vinda do nosso Deus encarnado. Mas hoje tem pessoas que desprezam, porque se acham intelectuais demais para fazerem parte de um convívio de comunhão que apresenta um Cristo, um Deus que se fez homem. Isso é ilógico. Alguém que morreu e ressuscitou. É sério que você acredita nisso? Que uma pessoa tornou a voltar à vida? É sério que você está esperando ele voltar? Existe hoje um grupo que se acha intelectual demais, de inteligência elevada demais, para se rebaixar a uma comunhão como a que nós estamos aqui tendo, de celebrar que o nosso Salvador vive, de que ele veio em carne, e de que da mesma forma que ele veio, ele voltará. Então hoje ainda existem os resquícios desse gnosticismo, onde esses intelectuais recorrem ao virtual, ao invés do pessoal, do real, do palpável. Gente, o primeiro ponto da nossa mensagem dessa noite vai envolver o seguinte. Anota se você quiser. A fé que não sai do virtual, não é a fé dos apóstolos. Nós estamos hoje vivendo o mundo do virtual. Nós estamos hoje vivendo a fé na internet, a fé nas redes sociais, a fé nas transmissões, a fé na busca que eu posso ter para embasar, solidificar a minha fé, sem a necessidade da comunhão. Olha ao teu redor.
Quantos que talvez poderiam estar aqui, mas desprezam a comunhão? Porque se apegam ao virtual. Tem muita gente que está vivendo a sua fé hoje virtualmente. Tem gente que talvez esteja me ouvindo aí e que poderia estar aqui, mas que se apega simplesmente ao virtual. Veja que no versículo 1, mais uma vez eu repito e reforço, João faz questão de dizer: nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, nós tocamos. Isso é real, isso não é virtual. Mas quantas vezes a gente fica contemplando o pregador famoso, a gente fica contemplando as mensagens famosas, a gente fica contemplando o que a gente imaginaria que seria a perfeição das reuniões e das celebrações. E a gente despreza o simples, a gente despreza o toque, a gente está desprezando a vida em estarmos aqui, em estarmos gozando da comunhão. Por isso que João combate essa fé desconectada da realidade. Tem gente hoje que assiste cultos online toda semana. Isso sabe o que traz? Um descomprometimento com o corpo. Como é que eu posso ficar simplesmente achando que eu vou crescer, que eu vou viver a minha vida cristã, simplesmente contemplando o virtual, sem que eu não esteja presente e esteja me comprometendo com o serviço, com o corpo do Senhor? Tem muitos que preferem ouvir dezenas de pregadores no YouTube, mas não se submete a um pastor real, porque querem ser independentes, não prestar contas a ninguém. E o mundo está cheio do resultado desse pensamento, que são pessoas desigrejadas, e começam a construir a sua teologia de desigrejado. Ouça um desigrejado, você vai ouvir sempre a ladainha: eu não preciso estar na igreja para eu crescer na minha fé, eu posso buscar a Deus sozinho em casa, eu posso fazer as minhas orações, eu posso fazer o meu estudo bíblico, eu posso recorrer a tanto que tem, escolas teológicas, cursos EAD, tanta coisa. Eu não preciso estar no meio da comunhão. E ele sente, ao ouvir uma transmissão, que ele já cultuou. Já cultuei, já vi a minha live hoje. E se eu não tiver tempo de ver a minha live agora, eu verei a minha live na hora que eu tiver tempo. E muitos acreditam que já cultuaram, mas essas pessoas não estão servindo a Deus, não estão ofertando, não estão se relacionando, não estão oferecendo seus talentos, não estão vivendo a vida cristã. São pessoas que simplesmente dizem, alguns pensadores, consomem culto, mas não vivem como igreja. É muito fácil a gente consumir culto, à torto e à direito, mas não vivermos como igreja. Daí vem a identidade cada vez mais fluida, desconectada do corpo. E quando eu digo desconectada do corpo, eu estou falando do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. E quem despreza o corpo, fatalmente desprezará o cabeça. Quem despreza o corpo, fatalmente desprezará o cabeça. E o cabeça tem nome. Quem é o cabeça do corpo? Jesus. Logo, logo desprezaremos Jesus. Vivem uma identidade online totalmente diferente da vida real. São pessoas que mudam da sua posição, do seu posicionamento teológico, conforme o conteúdo que ele vai consumindo muda. Porque você sabe, você começa a assistir uma determinada linha, o algoritmo já vai e te traz, te recheia, te bombardeia daquilo que você está consumindo. E cada vez vem mais material daquilo que você está consumindo. Por isso que a fé de algumas dessas pessoas não é uma fé sólida. Lembra que a fé e a convicção na palavra tem que ser a minha âncora? Por isso eu devo ter compromisso com essa palavra, para ter expectativa de transformação. Mas hoje os crentes da internet mudam de opinião de acordo com o algoritmo.
Hoje ele te diz: não, eu acho que eu sou um reformado. Daqui a pouco, não, eu sou um liberal. Não, eu sou calvinista. Não, eu sou arminiano. Ah, eu sou tradicional. Não, eu acho que eu sou pentecostal. Ele não tem convicção do que ele é. Ele é levado de acordo com a onda. A identidade deixa de estar em Cristo e passa a ser uma identidade que vai ser construída, adaptada e, consequentemente, instável. Só basta vir um pregador novo, com uma oratória nova, para que ele possa ser levado, porque não está ancorado. E o vento, a correnteza, leva ele para o outro lado. Alguém já disse que quando a identidade não está em Cristo, ela vira simplesmente um perfil editável. É como a gente trocar foto na nossa rede social. É como a gente trocar a nossa bio e colocar o que a gente se acha que é agora. Instável. Ah, irmãos, em primeiro lugar eu disse que a fé que não está disposta a sair do virtual não é a fé dos apóstolos. Porque a fé dos apóstolos, principalmente a fé de João, era pautada naquilo que ele viu, ouviu, contemplou e tocou. Cristo veio, Cristo fez-se carne, Cristo fez-se homem. Nós vimos, nós contemplamos, nós tocamos. E é por isso que tem muitos saindo de nós, porque estão em busca de algo mais espetacular, de algo mais pirotécnico, de algo que pode ser hoje o caminho dele, mas amanhã pode ser outro, porque a identidade é instável, não está alicerçado, não está ancorado nessa palavra. Quem vive só de culto online pode estar até informado, mas jamais estará formado. Lembra que a palavra não é só para nossa informação, mas a palavra é para nossa transformação. Mas João não trata, aqui nesses primeiros versículos, só dessa essência do culto, mas ele trata também sobre a essência do relacionamento. Por isso que, em primeiro lugar, eu disse, a fé que não sai do virtual não é a fé dos apóstolos. Porque a fé dos apóstolos não é uma fé do virtual, mas em segundo lugar é uma fé pautada na comunhão real. Porque fé virtual sem comunhão real é simplesmente uma fé distorcida. Quando você ouvir alguém com um papo furado de que eu não preciso congregar, de que eu não preciso fazer parte do corpo, de que eu posso crescer onde eu estou, em casa, saiba que essa é uma fé distorcida. Por isso que no versículo 3, está com a Bíblia aberta, primeira epístola de João 1:3, o que João diz? O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais o que, irmãos? Comunhão. A fé que sai do virtual e que não é uma fé distorcida, é a fé que te encaminha, te impulsiona para a comunhão. Eu desejo, eu anseio estar em comunhão. E como ele diz, comunhão conosco. E a nossa comunhão não é só entre nós, mas é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ah, irmãos, essa geração virtual dos nossos dias, dessa fé distorcida, infelizmente, vai refletir relações mediadas por telas e não por presença. Eu vou mediar o que eu vou fazer ou quem eu serei pela tela, pelo virtual. Por isso que existem membros que mandam mensagem dizendo: estou orando por você. Mas na realidade não entra num contato direto com você para saber o que você está precisando. É muito fácil postar texto bíblico nas redes sociais. Tem gente que posta lá os textos bíblicos, compartilha mensagens, mas está vivendo do virtual. Não está buscando a comunhão.
não quer estar no meio do povo. Quer viver, continuar sendo aquele que vive da tela e não da presença física. Compartilham versículos, mas não servem, não visitam um enfermo, não se dispõem a fazer parte de um ministério, mas são ferrenhos assistentes de internet. Tem centenas de irmãos online, mas não tem ninguém que conheça realmente a sua vida de verdade. A tua rede social tem quantos milhares de pessoas? Quantos você tem lá no seu Instagram? Se você juntar o seu Instagram, seu TikTok, seu Facebook, se você colocar o seu YouTube, outra rede mais que você tenha, quantos milhares, quem sabe, de pessoas você tem lá? Agora a minha pergunta é, com quantos desses você interage realmente? Ter gente na rede social não significa nada. Até porque essa semana, eu falava aqui na nossa escola bíblica dominical, teve o fenômeno vozinha. Eu passei a seguir o vozinha. E quantos seguem o vozinha aqui? Olha. Quem está por fora, o vozinha é goleiro de Cabo Verde. Época de Copa. Vozinha, 40 anos de idade. Ninguém dava nada por ele. Por que vozinha? Porque na infância, quando ele jogava futebol e era ali zombado pelo pessoal, ele saía chorando e ia para casa. E quem cuidava dele eram os avós, e principalmente a sua avó. Aí o pessoal zombava e falava, olha lá, já vai para a vozinha. Já vai chorar as pitangas para a vozinha. E o apelido dele ficou vozinha. O vozinha simplesmente no jogo Espanha e Cabo Verde. Cabo Verde era uma colônia portuguesa na África, uma pequena ilha. Salvo engano, não tem nem 200 mil habitantes. Fala português como nós. Mas o vozinha foi lá defender a sua pátria, Cabo Verde. A poderosa Espanha, os prognósticos eram, a Espanha vai golear. E a mal, tá lá o Cucurella, tudo jogador de Premier League. Tudo jogador de renome. O vozinha fechou o gol. O vozinha não deixou passar um gol da poderosa Espanha. O jogo terminou 0-0. E durante a transmissão, a Cazé TV começou a incentivar. Vamos lá, gente, vamos seguir o vozinha lá no Instagram. Tá aí o perfil do vozinha, vai lá. Vozinha saiu de 40 mil. E hoje, vozinha já estava com 15 milhões de seguidores. Agora você sabe desses 15 milhões, quanto que vozinha conhece? Quem conhece o vozinha pessoalmente? Quem segue o vozinha, eu sigo. Vozinha nem sabe que eu existo. Vozinha nem sabe que você existe. Vozinha não está nem aí para a gente. Você percebe que o virtual pode nos enganar? O virtual pode simular? O fenômeno vozinha é para nos estampar e dizer, não se iluda com o virtual. Não seja um crente de internet. Não seja um discípulo das redes sociais. O Senhor te quer servindo a Ele presencialmente, em comunhão. É vivendo a vida do corpo. E sabe que no corpo de Cristo, nem todos os membros são iguais. Mas todos os membros têm a mesma importância. Eu sei que o dedinho mindinho talvez quisesse ser nariz ou orelha, talvez o pé quisesse ser mão, a mão quisesse ser joelho, mas eu sei que uma simples pancada num dedinho, ou basta você chegar de chinela havaiana na tua casa, você está todo sorridente naquele dia, você vai caminhando, vai pegar aquele copo de água, você fala, água é vida, que maravilha. Aí você vai com o seu chinelinho havaiana, vai fazer a volta para entrar na cozinha e dar aquela topada com o dedinho mindinho na quina da parede. Dói ou não dói? Ai, dói ou não dói? E como dói? É o dedinho, é desprezível. Não, o corpo, a igreja é assim. Todos têm a sua importância. Mas nós vivemos essa geração de crentes sem compromisso comunitário. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja.
Eu frequento quando quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu não preciso da igreja para aprender. Eu posso construir a minha própria fé sozinho. Mas, irmão, sem comunhão presencial, a pessoa não se submete à liderança, não se submete à disciplina e não se submete nem sequer à correção. Isso não é vida cristã. Isso é consumo espiritual. Tem muita gente conectada digitalmente, mas com pouca comunhão real. Porque a verdadeira comunhão cristã não é uma experiência virtual, nem um sentimento digital, mas uma experiência fundamentada na realidade da encarnação de Jesus Cristo, que é compartilhada com alegria na comunhão dos santos em igreja. Você pode dizer amém ou não? Eu preciso me alegrar em fazer parte do corpo de Cristo. Eu preciso me alegrar em dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A comunhão, chamada em grego de koinonia, não é simplesmente um clube social, mas é uma participação conjunta na vida de Deus, mediada pelo anúncio fiel do Evangelho. Que você tenha prazer em fazer parte do corpo de Cristo. Mas eu vou dizer, irmãos, é vergonhoso ver um corpo que se reúne aos domingos, mas um corpo que não quer se reunir numa quarta-feira. É vergonhoso. Eu sei que o sentimento do irmão Geraldo toda quarta-feira é essa: pastor, cadê o povo? Eu não preciso de quarta-feira. Para que eu preciso de quarta-feira? Para que eu preciso me reunir lá? Eu tenho coisa mais importante para fazer. E nessa quarta, seguramente, você vai dizer, eu tenho um compromisso imperdível. Às 19 horas, o Brasil entra em campo. Se eu não venho nem quando tem jogo do Brasil, vou esperar quem aqui com o jogo do Brasil? É vergonhoso, irmãos. É vergonhoso ter gente que aspira à liderança. É vergonhoso ver gente que aspira. Irmãos, eu fico pensando, eu já comuniquei essa igreja. Meus dias são contados aqui. Eu não ficarei eternamente aqui. E a gente fica buscando com quem eu posso contar. Quem eu posso contar que vai substituir o pastor Joel, que vai ter o empenho de estar aqui ainda dizendo, venha congregar numa quarta-feira. Venha fazer parte de uma IBD. Com quem eu posso contar? Quem? Irmãos, o virtual não é suficiente. A gente precisa ter o desejo. Como João está dizendo, quem ouviu, quem viu, quem contemplou, quem experimentou, quem tocou, precisa se alegrar e se alegrar na comunhão conosco, porque a comunhão conosco é a comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus. Você pode dizer amém ou não? Quem rejeita o corpo, rejeita a cabeça. Em primeiro lugar, eu disse, a fé que não sai do virtual não é a fé dos apóstolos. A fé virtual sem comunhão real é fé distorcida. E por último, a fé virtual sem comunhão real e sem prática cristã não é a fé dos apóstolos, mas é fé distorcida e negação da encarnação. É negação da fé. Por quê? A fé não pode ser virtual, porque a fé virtual não é a fé dos apóstolos. A fé tem que ser presencial. Tem que me trazer com alegria para eu ter comunhão. E qual é o resultado? O resultado é prática cristã. O resultado é mudança de vida. Veja o que diz os versículos 6 e 7 da primeira carta, no capítulo 1. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em quê? Em trevas. Mentimos e não praticamos a verdade.
Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém ou não? Prática cristã. Se Cristo veio em carne, então a fé precisa aparecer na vida. Se a tua fé é consistente, é enraizada, é ancorada, se você se alegra na comunhão, isso vai ter que refletir na sua vida, porque o gnosticismo contemporâneo apregou algumas pérolas, como essas que eu vou te dizer. Falam de amor, mas não perdoam. Postam versículos, mas vivem com seu pecado oculto. E não tem pecado que não será revelado e publicado nos telhados. E nesse momento não tem versículo bíblico que vai te salvar. Tem muito discurso, mas pouca obediência concreta. E aí eu digo, fé que não vira prática, vira ilusão. O cristianismo bíblico, ele é visível, é relacional, é prático. Porque o evangelho não foi feito para ser assistido, mas o evangelho foi feito para ser vivido. A fé verdadeira perdoa de verdade, serve de verdade, ama de verdade. Porque fé que não se torna prática, se torna engano. Resumindo, os gnósticos dos nossos dias hoje fazem parte de uma geração que sabe muito, assiste muito, fala muito, mas vive pouco, se compromete pouco e se entrega pouco. Isso não é novo. Isso é o que João já combatia no começo da igreja cristã. Eu concluo. Todo pensamento pregado hoje parte do princípio de que a fé virtual, sem comunhão real e sem prática cristã, não é a fé dos apóstolos, mas é uma fé distorcida e uma fé que acaba negando a encarnação da verdade. Por isso precisamos voltar aos primórdios, ao que ouvimos, ao que vimos, ao que os nossos olhos contemplaram e ao que as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Saia do virtual, venha para o real. Saia do virtual, venha para o real. E aí eu vou te fazer algumas perguntas e você responde no seu coração. Você vive uma fé real? Ou apenas consome conteúdo espiritual? A tua fé é real ou você é um consumista de conteúdo espiritual? Talvez no teu feed está repleto de conteúdo espiritual, mas a tua fé é real? Ou você continua só consumindo conteúdo espiritual? Você pertence realmente à igreja? Você faz parte do corpo? Ou é apenas um frequentador? Alguém conhece a sua vida de verdade? Fora Deus. Você presta contas a alguém? Você se abre realmente com alguém? Sua fé é visível na prática? Se fôssemos perguntar para os nossos vizinhos, se você fosse lá onde eu moro e perguntasse para os meus vizinhos, quem é o fulano que mora aqui no apartamento 43? O que meus vizinhos diriam de mim? Por isso eu deixo um desafio. Volte para a realidade da fé. Cristo veio em carne e Ele veio para sofrer o que nós sofremos e dizer: filho, eu te entendo, eu quero te ajudar. Se você for sincero, volte para a comunhão. Talvez isso sirva para quem está me assistindo e que insiste em ser um desigrejado e um consumista de conteúdo virtual.
Volta para a comunhão. Eu não sei se é aqui, eu não sei se em outra igreja, eu não sei você que me assiste, de onde você está me vendo. Mas talvez hoje Deus está dizendo para você: volta para a comunhão. Volta para o corpo. Mas acima de tudo, volte para a prática. E a prática cristã está na obediência, na submissão, no serviço e no amor cristão. O gnosticismo antigo negava que Cristo veio em carne. O moderno vive como se isso pouco me importasse. Eu tenho coisa mais interessante para me preocupar e assistir. O evangelho não foi feito para ser assistido, mas o evangelho foi feito para ser vivido. Fecha seus olhos.